Bom, gente, sejam bem-vindos aqui à tela do meu Zenfone 4 Selfie. Eu quero começar um especial. Eu não sei quantos vídeos eu vou gerar em função desse especial, mas enfim, eu quero começar então esse conteúdo sobre o @voice, que é um software o qual eu tenho uma história muito bacana. Certamente é um dos motivos pelos quais eu me mantenho na plataforma Android até os dias de hoje. E ele é um software que eu uso há muitos anos, provavelmente há quase 10 anos. E eu acho que de uns 4 anos para cá eu tenho utilizado somente ele com o meu leitor de livros eletrônicos. Ele é um software extremamente Tela robusto, inicial. extremamente repleto de várias funções que provavelmente algumas ele é tão vasto de opções e de funções que provavelmente alguma coisa talvez até você não conheça. Então, nesse sentido também a gente vai esmiuçar o @voice. Então, se você curte leitura, se você curte, enfim, softwares clássicos no nosso meio, né? O @voice ele se tornou um clássico aqui no Android e, de certa forma, um clássico sob o ponto de vista da leitura para nós pessoas com deficiência visual, e que também, inclusive, hoje em dia ele é utilizado inclusive por gente que não tem deficiência visual nenhuma em função dos seus atrativos. Eu vou demonstrar isso para vocês então ao longo desse conteúdo. Então, chamadinho do canal, já voltamos. ETF Supremo. Bom, muito bem, como a gente está falando de clássicos, né? Eu não poderia começar a narrar essa história aqui, essa minha história em particular com um @voice, sem falar da maior ferramenta de leitura de livros que enfim, os sistemas mobile e até os sistemas de um modo geral, os sistemas computacionais de um modo geral tem, que é o FB Reader. O FB Reader ele é ainda mais antigo que o @voice. O FB Reader, eu tive contato com o FB Reader provavelmente em 2012, numa época em que o Android era bem hostil em termos de acessibilidade e nós não tínhamos voz em português ainda, pelo menos as vozes oficiais. A voz oficial do Google não havia sido lançada, né? Mostrando itens E vocês de dissidente. na época, acho que foi em 2012, eu consegui comprar uma voz em português, que era uma voz paga, do pacote S-Vox, que era a voz da Luciana. Apesar da sonoridade ser muito boa, ela não era tão boa no Android quanto era lá no iOS, por exemplo, né? Mas enfim, era uma referência, era uma possibilidade de uso no Android naquela época. Não era a melhor coisa do mundo, mas infelizmente era só o que tinha, além, é claro, do Speak, mas era um território muito hostil para acessibilidade. Então, de certa forma, quando o FB Reader ele aparece com aquele plugin, né, que transforma o aplicativo num player, né, um player de quase que num player de música, ele inova ali, né, e ele faz isso de uma maneira que nenhum sistema até então tinha feito, né? E a coisa em termos de leitura de livros com base em acessibilidade ainda estava engateando, inclusive no próprio iOS, porque eu tinha iPhone nessa época aí. E o Books, ele num primeiro momento, quando ele começou a ler os livros, né, o iBooks, enfim, os livros, né, quando ele começou a ler livros, ele fazia aquela leitura com TTS, mas você tinha que ficar monitorando a tela para ela não bloquear. Depois foi adicionada uma autorrolagem, e depois da autorrolagem foi adicionada a possibilidade da gente poder ler o livro com a tela desligada, mas isso foi um processo de evolução lá do iBooks, tá? Que, enfim, hoje é uma referência, inclusive, em leitura de livros, mas eu acompanhei essa parte rudimentar também dessa evolução. Aí estamos falando aí de iOS 3 ponto alguma coisa, 4 ponto alguma coisa, até chegar no iOS 7, vamos dizer assim, né?
Ah, quando a gente entra aqui nesse Mostrando que tem apanhado suas que o veias de FB 17. Reader oferece até os dias de hoje desse ferramentário, a gente fica impressionado com a quantidade de coisas que o FB Reader fornece. E se não me falha a memória, o arroba voice é baseado nessa GPL aqui, em todo esse ferramentário aqui do FB Reader, porque ele é open source. Então, enfim, ele tem uma parte aqui que você paga para contribuir aqui com o FB Reader Foundation, acho que é esse o nome, né? Mas ele, a princípio, ele é uma open source. Então, existe uma série de apps extremamente conhecidos aqui no Android que são baseados nessa licença aqui do FB Reader, aliás, que são baseados no FB Reader, né? Mas, assim, muitos e muitos e muitos. E se não me falha a memória, posso estar enganado, posso estar errado, já faz muito tempo, mas o próprio arroba voice Mostrando que tem é suas 7 de 17. baseado no FB Reader. Então, enfim, tem muito do FB Reader aí. O pessoal que tem baixa visão pode, por exemplo, associar muito bem aquele player do FB Reader com o player do próprio arroba voice. Eles são idênticos, para não dizer, para dizer o mínimo, né? E, enfim, precisava mostrar aqui o FB Reader, que foi o meu leitor de e-books até lá 2006, 2016, começo de 2015, final de 2015, metade de 2016. A partir de 2016 eu começo a efetivar o arroba voice no meu uso, e eu tenho utilizado somente ele até então. Inclusive estou mexendo aqui no arroba voice, aqui no FB Mostrando Reader. que tem suas 6 de Tô doido 17. para testar ele, porque faz tempo que eu não passo por aqui. Provavelmente eu vou gerar um conteúdo somente sobre o FB Reader. Provavelmente ele merece, né? Toda a nossa atenção, todo o nosso carinho. Tem as versões pagas aqui do FB Reader, contribuir com o projeto. Enfim, fica a sugestão se você não conhece. É uma ferramenta complexa, mas é uma ferramenta incrível, na qual várias ferramentas mais populares e que inclusive te cobram, né, uma licença com um preço horroroso, muitos desses apps são baseados aqui no FB Reader. Então, deixa eu fazer um pequeno cortezinho e aí a gente já volta aqui para o arroba voice. Vamos lá. Aqui do arroba voice, a gente vai ter, eu tenho a versão paga Mostrando que dele, e o pessoal Mostrando. que Assistir o trailer de arroba voice em voz alta hoje a na gente já lista. tem até, inclusive, Captura de videozinhos tela. aqui do arroba voice dentro Captura de aqui da tela lojinha 8. Mostrando que tem do sua 2 de Google, 9. né? Vou aumentar aqui para ouvir Subliste o app. release, ó. Título. Vamos lá. O arroba voice lê em voz alta os textos exibidos em apps, páginas web, notícias e mais. O arroba voice download header lê em voz alta os textos exibidos em apps Android. Por exemplo, páginas web, notícias, e-mails longos, SMS e mais. Importante, você precisa de um mecanismo de fala e vozes instalados em seu dispositivo para poder usar este app. Caso ainda não tenha, escolha entre os pacotes a capela e Vona USVOX na Play Store. Se você quiser, pode usar mais de um. Características, clique no botão ou item de menu compartilhar ou enviar por e-mail em qualquer app para enviar para o arroba voice download header o texto a ser lido em voz alta nos fones ou alto-falantes. Oferece o ACR, reconhecimento de texto de imagens, para extrair texto de arquivos PDF, onde a extração de texto normal não funciona caso compartilhar não esteja disponível. Copie o texto do app e cola no arroba voice para que seja lido. Abrir arquivos de texto ou HTML a partir do sistema de arquivos Android. Para serem lidos em voz alta, salvar artigos abertos no arroba voice para serem ouvidos posteriormente. Construir lista de artigos para serem ouvidos ininterruptamente, um após outro. Ordenar a lista conforme necessário, por exemplo, artigos mais importantes primeiro. Controle facilmente o volume, tonalidade e velocidade da fala. Pausar ou retomar a fala conforme necessário. Com os botões do fone de ouvido com fio ou Bluetooth, além de poder clicar nos botões avançar anterior para saltar por frase, ou um clique longo nos mesmos botões para passar para o artigo seguinte ou anterior de uma lista. Pode reconhecer automaticamente o idioma de um artigo e usar a voz adequada, se disponível, ou selecionar manualmente suas vozes preferidas através do item de menu. Selecionar idioma, opções de pausa adicional entre parágrafos, iniciar a fala sem que um artigo for aberto ou esperar que um botão seja pressionado, iniciar ou parar a fala conforme o plug de um fone de ouvido seja conectado ou desconectado. Temporizador especial de modo de espera, para que a fala seja interrompida após um determinado tempo. Sobre permissões, o acesso total à internet é necessário, porque a função compartilhar de navegadores da web e quaisquer aplicativos de leitura de notícias que eu testei, apenas nos envia o endereço URL, http://alguma coisa. Eles não enviam o texto completo dos artigos, então a voice deve baixar o artigo a partir da internet para poder lê-lo em voz alta ou salvar para leitura posterior. Você pode evitar conexão com a internet simplesmente usando a função de copiar texto em um app e colando em voice, ou salvando o texto completo em um app para armazenamento e abrindo o arquivo no voice, mas isso não é muito conveniente. E antes de TO beta testing releases, join voice beta testing. https://play.google.com/pps/testing/com.hyperionix.avar. O voice lê em voz alta os textos exibidos em apps, páginas web, notícias e mais. O voice download header lê em voz alta os E textos. aí a gente tem, eu acho que o nome da empresa é Hyperonics, acho que é Os essa a anúncios são pronúncia, né? Aí a gente vai ter aqui, vamos ver quando é que ele foi lançado. Versão 23.1.5.
Atualizado em 28 de abril de 2021. Olha, ele foi atualizado agora no dia 28 de abril. Ele, cara, ele frequentemente ele é atualizado. O trabalho desses caras aqui é fenomenal, assim. Tá. Assim como o pessoal lá do FB Reader, esse pessoal que desenvolve aqui o arroba voice também são desbravadores, porque o mesmo período hostil em que o Android foi, nesses meados aqui de, sei lá, 2012, 2013, o arroba voice também já estava tentando colocar acessibilidade naquele momento ali, né? Então, cara, eu tenho muito respeito por esse pessoal que desenvolve esse tipo esse tipo de solução em ambientes não favoráveis, porque, sei lá, hoje é fácil você criticar esse ou aquele desenvolvedor, esse ou aquele software, sem levar em consideração a importância que ele tem no nosso meio, né? Enfim, sem contextualizar as coisas, né? Então, Downloads, mais de 5 milhões de downloads. o FB Reader tem 10 milhões, 5 milhões para um software de acessibilidade, cara, é simplesmente impressionante, sim. Tamanho do download, 17,32 MB. Ele é um pouquinho grande, né? Ele é um pouquinho grande, mas enfim, ele é um pouco encorpado, né? Então, Oferecido por Hyperonics Technology. acho que a pronúncia é Hyperonics Technology, acho que é isso, né? Lançado em 8 de janeiro de 2013. 8 de janeiro de 2013, veja quanto tempo faz esse software, já vai fazer aí daqui a pouco 10 anos, né? A gente já tem 8 anos aqui de existência, uma existência de sucesso aqui do Arroba Voice, né, cara? Então, ele tem Play mais Store, sobre este umas app. paradinhas, deixa eu clicar aqui no Mostra. desenvolvedor, Hyperonics Technology. tá aqui no Hyperonics Mostrando Technology, itens 3 a 8 de e 8. aqui mostra todas as soluções ligadas ao Arroba Voice, ó. App, arroba voice sync plugin Hyperonics Technology avaliação com estrelas. Esse aqui é um sync 3,4 MB mais pra- de 100 mil downloads na lista, 5 itens. Esse aqui é um sync que funciona com o Google Drive, se não me falha a memória, né? Eu nunca utilizei, mas enfim, né? App, arroba voice O licença. próprio. App, arroba voice licença premium Hyperonics Technology avaliação com Essa aqui é a estrelas. licença 4, premium, 7,4 né? kbr cifrão Assim, 25,99. ele é totalmente gratuito, ele não tem nenhuma limitação, né? Geralmente essa licença premium aqui, ela é mais ou menos meio que como que uma contribuição ao projeto. Eu não Detalhes tenho de app, arroba voice licença premium. Mostrando itens o vocês de 14. eu não tenho a licença do Arroba Voice para a conta do TTS que eu estou utilizando aqui, mas eu tenho a licença para minha conta pessoal. Então vamos aproveitar que eu já estou aqui na conta do TTS, aqui na Play Store, para ver quanto é que está custando. R cifrão 25,99, fora da lista. Eu devo ter pago na época, na minha conta pessoal, algo em torno de R$19. Eu vou comprar ele aqui para a conta do TTS também. App, arroba voice network library plugin Hyperonics Technology Essa aqui é uma avaliação com ferramenta estrelas. que eu uso 3, bastante, é 97,7 uma MB mais de ferramenta 50 mil que downloads na lista, 5 itens. é uma ferramenta que possibilita que a gente acesse alguns servidores de livros, inclusive um servidor que a gente pode montar com Calibre no nosso próprio computador. Ele vai reconhecer esse servidor lá do Calibre automaticamente. Você vai entrar naquele servidor automaticamente e você vai ter na tela do telefone toda a biblioteca de livros que está no seu computador no Calibre, né? Eu vou ensinar isso mais além, mas enfim, é um procedimento extremamente fácil de fazer. Nós temos que driblar algumas inacessibilidades ali no Calibre, mas aqui tudo funciona de maneira assim fantástica, cara. App, arroba voice floating button plugin Hyperonics Technology avaliação com Esse estrelas. 4, fleeting 724 KB mais de 100 mil downloads. ele é um acesso ao arroba voice em todas as telas, digamos, do Android. É uma paradinha que eu também não uso, né? Então, dessas ferramentas aqui, eu uso esse App, arroba voice network library plugin Hyperonics Technology network, avaliação com estrelas. livraria 3, plugin, 97,7 o MB arroba mais de 50 voice mil e a downloads. licencinha dele ali, né? Para que esse Detalhes conteúdo de não app, fique arroba muito voice ler em longo, voz alta. eu vou voltar então no próximo vídeo para a gente ver. Só vamos fazer a instalação dele, ó. Instalar, fora da lista. Fazer a instalação dele para a gente Mostrando ver itens como é que 5 de funciona 15. esses primeiros momentos aqui do arroba voice. Eu tenho ele no meu telefone de uso, mas eu não tenho no de teste, que é uma coisa boa, porque eu posso mostrar esse processo de instalação aqui do arroba voice. Pelo menos esses primeiros momentos eu vou conseguir mostrar nesse vídeo aqui. E aí a gente deixa para o próximo conteúdo um bate-papo sobre a interface dele, algumas questõezinhas que eu acho importante salientar, tanto no caso de quem usa leitura de tela, como no caso de inclusive quem não usa leitura de tela.
Vai ser um vídeo bem bacana, prometo a vocês, pelo menos tenho a intenção de que seja, porque é um conteúdo que eu estou gerando realmente com muito carinho, eu tenho muito carinho por esse software aqui, né? Vamos aguardar aqui surgir o botãozinho de abrir, e aí surgindo esse botãozinho de abrir aqui, a gente já faz esses primeiros momentos aqui, vamos lá. Aqui, vamos Arroba aguardar. voz. Carregando. Lista de leitura. Arroba voz. Escolha como gerenciar as vozes. Português. Google. Brasil. PTBR Language. Arroba voz. Lista de leitura. Quem chega acompanhou que houve uma abertura de uma pequena janela e agora ele já abriu por padrão a página na qual ele vai abrir por padrão sempre. É essa página, então é esse primeiro momento aqui do arroba voice que nós vamos observar então no próximo vídeo. Ele tá agora com uma ferramenta de manuseio de velocidade de vozes, de troca de vozes. Eu vou clicar aqui Mostrar ocultar configuração. em ocultar essas configurações. E agora sim, eu vou explicar o que eu fiz então, que eu acabei de fazer no próximo conteúdo sobre a arroba voice. Eu espero vocês lá. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, fazer com que essas informações aqui cheguem a quem de interesse for. Deixem os seus comentários, coloquem as suas dúvidas com relação à arroba voice, caso as tenham. Vai ser um prazer dirimi-las, né? E, enfim, volto no próximo conteúdo então, tratando aqui da interface, essa interface inicial aqui do arroba voice, e sobre como a gente pode tirar proveito dessa interface. Vai ser um conteúdo bem bacana, eu não sei quantos vídeos vão ser, mas eu sei que eu vou fazer esses vídeos com o maior carinho e a maior atenção possível. Enfim, conto com vocês, até a próxima, um abração, tchau, tchau.